Se você não entendeu todo esse lance do pânico e assédio a cosplayers, chegou a sua hora. Vai, vinheta. No começo de dezembro de 2015 rolou a CCXP, a segunda edição da Comic Con Experience, uma feira que tem cinema, quadrinhos, televisão e muito mais. E nisso, é claro, toda vez de cultura pop tem o cosplay. Cosplay é uma atitude, mais do que o hobby, é uma atitude da pessoa se vestir do personagem que ela gosta. Portanto, é como se eu, por exemplo, fosse em um evento de Superman. Eu teria que arranjar ou confeccionar a roupa de uma maneira que não ficasse ridículo, mas sim que eu pudesse transpassar a ideia de Superman. E isso é feito até com trajes bem complicados. E mais complicado ainda é a situação das cosplayers mulheres. Por quê? Muitas personagens de games, de quadrinhos e até de televisão usam roupas muito pequenas quando usam. E por conta disso, as cosplayers às vezes se veem expostas. Essa é a questão. Elas se veem expostas o suficiente para que alguns babacas achem que podem fazer o que quiserem com elas. E isso acabou resultando no que houve com o programa Pânico na Band, da Bandeirantes. Todo mundo conhece o programa Pânico, que tem uma ideia de que o humor não tem limite. O humor tem limite sim, e eis uma lição do que houve. Na última edição do Pânico na TV, no domingo, dia 6, eles decidiram fazer uma matéria na CCXP com uma moça chamada Aline e o Lucas Selfie. E os dois estavam vestidos como nerds. Eles estavam de óculos grandes, suspensório e... Gente, isso daí é lá do filme A Vingança dos Nerds? Esse estereótipo de nerd aí morreu faz uns 20 anos. Obrigado de nada. Então, eles foram entrevistar cosplayers, além de falar que Frank Miller criou o Batman e o Wolverine. Pelo amor de Deus, Frank Miller não criou nenhum dos dois. Ele revolucionou o Batman, mas essa é outra história. E aí, eles chamavam os cosplayers de trouxas, de babacas. Mãe e filha que estavam fazendo cosplay foram indagadas sobre a quantidade de louça na pia para lavar. Mas o pior de tudo houve com a cosplayer Mio Tsubasa, porque ela estava vestida de Estelar. A Estelar dos Jovens Titãs tem a pele laranja. Então, porque ela é uma alienígena, a Mio teve que pintar a pele de laranja. É uma tinta especial que apa a pele, claro, passou um souvenir de parede. O souvenir patrocina nós. E aí ela ficava laranja, só que estava incomodada, estava calor, muita coisa acontecendo na CCXP. E aí ela foi abordada pelo Pânico, que perguntou se ela não tinha mais nada para fazer, chamou de trouxa, é claro. E aí o Lucas Selfie passou o dedo no braço da Mio. E quando a Mio foi falar que para não fazer isso, por causa até da pintura e não desrespeitá-la, afinal ele estava invadindo o espaço pessoal dela já, ele lambeu o braço dela. Ele lambeu o braço dela. Eu já disse muita coisa nesse mundo, mas eu confesso que a frase "ele lambeu o braço dela" não era algo que eu esperava dizer nessa vida. Mas ele lambeu o braço dela. Dito isso, ela saiu andando e ela falou: "Ah, isso não é engraçado." E ele olha pra câmera ainda e manda algo tipo: "Engraçado é você com essa roupa de trouxa." A matéria é basicamente isso, além de dois outros caras tentando passar vergonha falando com famosos no aeroporto, o Roger Garcia, Terry Crews, o Adam Sandler e tudo mais. Eu acho que eu acabei de falar Garcias, tá? Se eu falei mesmo Garcias, por favor, deixe nos comentários me corrigindo. Bom, essa questão do assédio aos cosplayers é exclusivo do Pânico? Não. Para começar, o portal Vírgula fez uma matéria das 10 cosplayers mais interessantes. E pelo menos 3 fotos são de bundas. Porque acham que como ela tá lá com pouca roupa, ela tá se oferecendo. Não, ela tá só se vestindo da personagem que gosta. Aliás, cosplayer mulher pode fazer personagem homem, ou cosplayer homem pode fazer personagem mulher, ou robô, ou alienígena.
ou o que quiser. E é por causa desse espírito livre, do que quiser, do espírito de diversão, que a organização da CCXP baniu o Pânico das próximas edições. Eles estão errados? Não. Não. Porque isso, quer ou não, é matéria negativa para a CCXP. É matéria negativa para o Grupo Omelete. Eles estão mais do que certos, para falar bem a verdade. Aí, muita gente fala, mas e autorização de uso de imagem? Isso já está no ingresso. Quando você compra o ingresso, você já está liberando a autorização de uso de imagem, porque vai ser tanta gente filmando, tanta gente fotografando, que se você for esperar cada um pedir autorização o tempo todo, seria uma feira de autorização, não seria uma feira de cultura pop. Essa que é a verdade. Então, a autorização já está implícita no momento que você entra lá. Pois é. Mas aí, para não ficar somente falando sobre o que houve com o Pânico, eu pedi para 2 pessoas darem os seus depoimentos. Nós vamos primeiramente ver o depoimento da Giovana. Giovana é cosplayer e vai dar o ponto de vista dela sobre o que houve do Pânico e como é a vida de cosplayer. Oi, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu sou a Giovana. Estão comentando muito sobre esse negócio que rolou do Pânico na Band, na Comic Con, né? Sobre isso, falando assim como uma cosplayer, porque eu sou uma cosplayer, e todo mundo também tá falando isso, eu acho que foi uma falta de respeito, tanto com o cosplayer, como com o evento da Comic Con, porque eu acho que a Comic Con é um evento assim muito livre, pra todo mundo. Eu ouvi falar no UOL, foi uma reportagem escrita que eu vi, e eles estavam falando disso também, né? E eu concordo plenamente com o que eles falaram, que foi um absurdo isso, né? Onde já se viu alguém super estranho pega e lambe você, sei lá, no meio de um evento. Se fosse, sei lá, um amigo, uma brincadeira, assim, a gente até releva, mas é uma pessoa, tipo, estranha, que tá te entrevistando e que tá falando de uma coisa séria, uma coisa que, sei lá, talvez você goste, um hobby ou um próprio trabalho, cara. Tem pessoas que trabalham falando de cosplay, fazendo cosplay. Eu acho que isso foi uma falta de respeito da pessoa, o apresentador, e do Pânico na Band, né? Porque eles podiam perceber isso, ver que isso, sabe, não tá certo. E, sabe, as pessoas têm que respeitar esse espaço, tanto do cosplayer como do evento, porque o evento é pra ser algo agradável. E aí a pessoa pega e extrapola assim. Não, as coisas têm limite, sabe? O seu direito acaba onde começa o meu. E por aí vai sucessivamente, né? Aí, tipo, você tá lá num evento super se divertindo, tirando foto com fãs seus, fãs dos personagens, né? E aí uma pessoa pega e faz isso. Eu acho isso um absurdo. E tanto o evento deve, talvez, proibir ou tomar alguma providência contra a Band ou Pânico na TV, porque isso é totalmente errado. E aí eu não sei o que eles vão fazer, isso é com eles, não é comigo, né? Tô dando meu ponto de vista. Falando sobre cosplay, né? Como eu sou uma cosplay, isso é a minha opinião, não quer dizer que tenha a ver com a sua opinião, né? E pra mim, o cosplay ele é um hobby, né? Eu gosto muito de fazer cosplay, porque eu posso ser uma pessoa que eu não sou no dia a dia, né? Isso é bem legal. E eu posso ser os personagens que eu gosto de ser, que eu gosto de jogar, que eu gosto de ver. Isso é muito legal. Pra mim, o cosplay é uma arte e também ajuda muito as pessoas. Tem pessoas que são tímidas e não conseguem falar com outras pessoas. Mas quando ela faz o cosplay, ela vira uma pessoa completamente diferente, espontânea e alegre. Isso ajuda muito as pessoas. Eu acho que o mundo tem que parar de ser preconceituoso com essas coisas. Agora nós temos o depoimento do Cão que Atenta. O Cão que Atenta, que participa do podcast DN toda segunda-feira, meia-noite, ele é advogado. Então eu falei, Cão, faz aí um videozinho pra mim, por favor, falando sobre a visão do advogado da coisa. Olá, galera do The Mullet Show. Aqui quem vos fala sou eu, seu Deus único e encarnado, o Cão que Atenta. Tô aqui roubando espaço do Esquias para tratar da infâmia a que os cosplays foram vítimas lá na XP. Lá as pessoas estavam só para se divertir, encarnar seus personagens favoritos e foram vítimas da total falta de educação doméstica dos repórteres de um programa de televisão.
que trataram com total falta de respeito os entrevistados. Há casos assim que podem deixar uma pessoa muito constrangida, como uma brincadeira inconveniente, um gesto grosseiro, um comentário impertinente. Nos casos em que essas atitudes passam dos limites do bom senso, como o caso da cosplay que teve o braço lambido por um repórter, numa atitude extremamente agressiva e até expondo a coitada em rede nacional. Essas situações elas fogem aos padrões mais elementares de civilidade e humilham o indivíduo, interferindo no seu estado psicológico a ponto de lhe causar aflição, angústia e até desequilíbrio em seu bem-estar, ofendendo sua honra e sua dignidade. Olha, nesses casos, o ofendido pode e deve processar o ofensor por dano moral, levando em conta todas as situações que eu citei aqui. Esse programa de televisão tem que aprender que não se brinca com a honra e com a dignidade das pessoas sem que haja consequências. Bom, era tudo o que eu tinha de dizer. Um abraço a todos e me ouço no momento qualquer atenta. Falou, galera! Eu fiz o convite a outros cosplayers e estou esperando resposta. Se rolar a resposta, eu faço outra edição do The Mullet Show com os vídeos, falando quais os pontos de vista, mas a verdade é, cosplay não é consentimento. Não é, nem nunca foi. Não é porque a moça está vestida, por exemplo, de Mai Shiranui, que usa um biquininho bem fininho, vamos falar bem a verdade, que ela está pedindo para você tocar nos seios dela, cara. Ela não tá. Ela só curte a Mai Shiranui. Certo? Então, que tudo isso que aconteceu com o Pânico sirva de lição. A única resposta que o Pânico soltou até agora foi o próprio Lucas Selfie falando que ele estava cansado, ele estava não sei o que, mas as pessoas todas tinham entrado na brincadeira fora da gravação e ele falou que chamar de assédio é um pouco de exagero. Lucas, calma, não é exagero não, cara. Você lambeu o braço dela, para começar. Segundo, você fala que todas as pessoas estavam curtindo as piadas fora da gravação. Então por que dentro da gravação você só trata as pessoas feito um babaca? E as pessoas todas ficam meio putas com você? Né? Não era mais fácil gravar com as pessoas que estavam curtindo a brincadeira? Teve depoimento de gente falando que via o Pânico zoando e fugia. Cosplayer que estava fugindo de vocês, cara. Mas isso não é culpa só de Lucas Selfie. Isso é culpa do Lucas Selfie, isso é culpa do diretor, do produtor, do editor e de quem pôs no ar. Então, vamos ver o que acontece agora. E eu espero que essa atitude em relação a cosplayers mude um pouco. E essa atitude em relação a nerds mude um pouco. Porque a pessoa vai lá porque ela curte cinema, porque ela curte televisão, às vezes quer ver um ator de uma série que gosta, de um filme, ou mesmo, sabe, criadores de quadrinhos, tinha o Articelli, vários criadores de quadrinhos bacanas estavam lá, tava com o Spector, que é do Simões, sabe, tinha um monte de gente bacana, tinha o Daniel Esteves, o Fernando Baroni lançando seu primeiro gibi, então a pessoa curte. Para começar, ela não é uma pessoa diferente das outras, ela só curte. A pessoa que trabalha do seu lado pode ser nerd simplesmente porque curte Star Wars e você não. E não é problema seu, não é assunto seu. Ei, você está vendo aí outros The Mullet Show que já rolaram e que você pode curtir também, porque tem The Mullet Show toda semana. Então assina o canal, dá aquela positivada no vídeo e a gente se vê no próximo The Mullet Show. Certo? Fui! Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal.